estar contigo. As misericórdias são suaves e poderosas. Elas nos alcançam todos os dias das nossas vidas. Por isso, meu Deus, é bom estar contigo. Sentimos prazer, calma, alegria, gozo. Porque o Senhor nos conhece. Tu foste o nosso Senhor. Eu te peço, meu Pai, que esta manhã que prepares todos os corações dos teus irmãos, Senhor, para que possam ouvir e crescer com a tua palavra. Obrigado, meu Deus, põe as palavras certas na boca. Que toda a palavra que esta manhã for falada, Senhor, ela seja protegida pelo teu Santo Espírito. Que todos os meus irmãos deem fruto das suas vidas. Por isso, meu Pai, graças a Deus. É um privilégio estar uma vez mais contigo. Porque tu és bom. Meus irmãos, digam de mim. Amém. Meus irmãos, vamos falar sobre confissão e justificação. E pedi aos irmãos que abrissem em Marcos 16. Já abriram? Já não são todos. Marcos 16 e antes de Lucas. A seguir a Mateus. É o último capítulo de Marcos. Diz assim o versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eram quase todos comedos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E o versículo 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Amém. Irmãos, hoje Jesus diz-nos a nós para irmos, pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Amém? Amém? É a nossa missão de sermos evangélicos, é pregarmos o Evangelho a toda a criatura.
porque o Espírito Santo põe-nos as palavras certas para falarmos com as pessoas que necessitam de ouvir. O mundo tem que ser salvo. E quem os vai salvar? Somos nós, com a nossa boca e com as palavras de Deus. Temos que ser mais participativos com a palavra de Deus. Jesus direcionou-nos precisamente para isso. É o grande Evangelho, é a conversão das pessoas. Amém? Há muitas palavras, muitas passagens que falam sobre isso. A caminhada é difícil. Nós sabemos que não é fácil sermos filhos de Deus e não é fácil falarmos a palavra a qualquer pessoa, inclusive até aos próprios familiares. Nós falamos e por vezes somos mal compreendidos, somos mal interpretados e normalmente as pessoas não acreditam. E nós vimos através isto é uma comparação, nem vou buscar o momento atual que o país está a viver, mas vou buscar, isso é patriotismo. Mas vou falar-lhes, por exemplo, nos festivais de rock que agora no verão há por todo o lado, é milhares de pessoas. Milhares de pessoas, elas comem, bebem e outras coisas mais, e estão 2, 3 dias a dormir no chão e é milhares de pessoas. E vamos às igrejas. As igrejas têm medo de pessoas. Amém, irmão? Por isso é muito difícil. A juventude, então, cada vez se torna mais difícil falar-se com alguns jovens e falarmos de Jesus a eles. Mas também sabemos que nos tempos de Jesus Cristo também foi difícil. Foi tremendamente difícil. E temos vários exemplos do Paulo. O Paulo foi agredido, foi desvalhado, foi preso, fizeram tudo ao Paulo. Nada que eu não tivesse feito antes também. O Paulo também antes, também foi caçador de cristãos. Ele também dava forte e feio. Mas foi justificado. Amém? Foi convertido e foi justificado. E Paulo foi um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo. E ele tudo sofreu também. Mas nunca deixou de pregar o Evangelho. Ele sempre fez a palavra de Deus. Sempre, em tudo, em todo lugar, em qualquer circunstância, ele não teve medo de nada nem de ninguém. Inclusive com os manda-chuvas lá de Roma, ele bateu o pé a todos eles. Sem medo, sem receio, não foi como a avestruz, enfiava a cabeça na areia a evitar os problemas. Não, ele enfrentava-os. E uma das grandes, se não a maior, prioridade do Evangelho é precisamente a conversão das pessoas. É nós levarmos o Evangelho a elas para elas se converterem. A conversão das pessoas não tem catálogo. Não é destinada à classe rica, à classe pobre, à classe mais favorecida ou menos favorecida, pretos, brancos,
amarelos, vermelhos, espanhóis, portugueses, chineses. Não tem nada a ver com raças, com etnias, com línguas, nada. É para todo o mundo, para toda a gente, é para todos, sem exceção de pessoas, porque Deus não fez exceção de pessoas. Amém? Por isso, onde nós estivermos, em que circunstâncias for, falemos de Jesus, seja para quem for. Se um chinês não perceber a nossa fala, a falarmos de Jesus, fazemos gestos. Se fizermos gestos, eles percebem. É uma maneira de comunicar. Fazemos um desenho. Muito embora a escrita dele seja quase um desenho, mas se a gente fizer um desenho de uma cruz, eles sabem o que é. Eles percebem. Há sempre formas de comunicar. Nunca o comunicar seja um entrave para falar de Jesus, seja quem for. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, temos que ir ao nosso apóstolo Paulo, foi um dos maiores, se não o maior, evangelista que a Bíblia nos relata. E nós vamos ver Atos 20. Atos 20, seguir João, é antes de Romanos, não estou a ajudar nada a ninguém. Se calhar se dissesse antes do Apocalipse já ajuda, não? A seguir Gênesis, é só brincar. É brincar, leva essas coisas com mais harmonia. Ora, Atos 20, versículo 17, diz assim: Paulo a falar aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na árvore. Eu estava a dizer, vocês sabem qual era o meu comportamento perante vocês, desde que eu entrei aqui. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrima e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ele tudo sofreu nas mãos dos próprios judeus. Das lágrimas, provocações, provações, fizeram de tudo a Paulo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vou-lhe ensinar publicamente também, de casa em casa. Ele nunca deixou de falar a palavra de Deus a eles. Tudo o que ele sabia, tudo lhes ensinou. E andava também de casa em casa ensinando. Nunca faltou com a palavra. Testificando tanto a judeu como a gregos, o arrependimento para com Deus e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca faltou o Paulo. Chovesse, fizesse sol, tivesse dorido, se tivesse espiritualmente ferido, porque muitas das vezes estava, ele nunca faltou. Nunca. E nós hoje, só para ouvir a palavra, vemos. Hoje não vou à igreja, que tenho cá o meu filho. Hoje não vou à igreja, o meu marido hoje está mal disposto.
hoje não vão à igreja que a minha mulher acordou mal disposta, hoje não vai à igreja que está de chuva, hoje não vai à igreja que está muito sol, está muito calor. E enfim, é uma mão cheia de desculpas que Deus não se agrada. Deus sabe tudo. As pessoas por vezes esquecem-se, quando estão com argumentos para a ausência delas nas igrejas, que enganem os homens. Podem enganar os homens, não enganam a Deus. Deus sabe tudo disso. Tudo. Se hoje recebeu a visita de um amigo, traga-o à igreja, mas não deixe de vir. Se dói a cabeça, venha à igreja que Deus cura. Vai. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o versículo 22 diz: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me ali acontecerá. Eu não sabia. Nós, quando viemos ao Lar de Deus, sabemos o que nós encontramos aqui. Não sabemos aquilo que irá acontecer, porque ninguém sabe. Mas Paulo ia para Jerusalém, ele não sabia o que é que ia lhe acontecer. Mas ele foi. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura o que me espera, que me esperam cadeias e tribulações. Já viu o que é que ele sabia que lhe ia acontecer? O que estava à espera dele? Cadeias e tribulações. Você vão ficar mais deitado, descansadinho da vida. Bebe um chazinho com umas torradas, se for inverno, põe um saco de água nos pés, quentinho, a ver a televisão. Agora eu vou ser preso e ter tribulações. Deus me livre. Meus irmãos, veja o espírito do homem que foi um grande perseguidor dos cristãos. Veja a transformação, a conversão que esse homem recebeu da vida dele. Mas que grande a conversão. Ele foi virado da vez. Mas, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Paulo. Paulo foi um grande homem. Tinha um Deus muito grande, mas ele também era um grande homem. As pessoas hoje costumam dizer: ia para aquele paralelo, que grande homem de Deus. Não há grandes homens de Deus. Há homens de Deus. O Deus é que é muito grande. Amém. Porque, por vezes, quando parecem ser grandes homens de Deus, são tão pequeninos. Vão pregar a igrejas com caixás, recebendo X. É isto os grandes homens de Deus? Não. São os oportunistas, os exploradores do povo. E a maior parte destes grandes homens de Deus que dizem funcionam assim. Vão pregar aqui e ali, mas tudo bem pago. E Paulo fazia tudo de graça a amigos. Paulo fazia de borla. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo estava-se a despedir. Porque, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Paulo sabia
sabia que quem não se converteu não foi porque não tivessem ouvido a palavra. Porque ele tinha dado a palavra a toda a gente. Por isso ele diz que estavam limpos do sangue de todos. Porque não se converteu quem não quis. Agora onde é que eu ia? 27. 27, 28. Não é para 27, para 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nunca ele evitou de falar de Deus a ninguém. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando de coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Amém? E para terminar esta passagem do Paulo, diz o 32, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. Amém? Paulo limpava as mãos, não cessou um dia sequer, nem uma noite, de falar sobre os rendimentos da doutrina de Cristo, em suma, de dar e eleger toda a criatura. Tanto a judeu como a grego, fosse quem fosse, Paulo falou de Jesus e deu-lhes todo o reino de Deus às pessoas. Agora estava nas mãos delas. Também houve um grande homem, que não era muito grande, era até pequeno, que era o David, que também assumiu um compromisso perante Deus de converter os contrários à fé de Deus, todos aqueles que mal falavam e que eram pecadores. Ele prometeu a Deus convertê-los. Salmo 51. Salmo 51. Encontraram? Já? Pode-se ler. O versículo 9. David, a confessar os seus arrependimentos a Deus, diz assim no versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Há uma canção que cantamos aqui sobre isso. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém?
livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Amém, irmão? David sabia aquilo que tinha sido, aquilo que era um pecador, sabemos disso, sabemos tudo aquilo que ele fez, ele próprio diz, mas tinha o compromisso de todos os pecadores trazer à conversão. Toda e qualquer responsabilidade é de nós, irmãos. Nós somos os responsáveis se não fizermos o que Deus nos ordena. Cada um faz o que entende, o que achar melhor para si, não para Deus, para si. Foi por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, não nos impõe nada, deixa-nos ao nosso critério fazermos aquilo que nos vai na real gana. Porque também ninguém sabe o seu futuro. Ninguém cuide saber do que lhe reserva ao futuro. Ezequiel 18 é mais à frente de Salmos, a seguir a Jeremias e é logo Ezequiel. Ezequiel 18. O versículo 30. A responsabilidade é pessoal. Diz assim Deus: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ao caso de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criei em vós coração novo e espírito novo, porque morrereis ao caso de Israel. Portanto, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém? Este é o conselho de Deus que nos dá para que nós nos convertermos, porque Deus apaga as nossas transgressões. Quem de nós já foi transgressor antes de receber Jesus? Todos fomos. Ou de uma maneira ou de outra, e ainda hoje somos. De vez em quando hoje ainda pomos o pezinho na poça, para dizer uma coisa maior, é só pezinho. Quem não foi grande transgressor? Todos nós, irmãos. Mas depois da nossa salvação, Deus, com uma borracha muito grande, apagou todo o nosso passado. Quando alguém lhe falar do passado, diga assim: não me lembro disso. Pá. Deus não pagou o passado todo, eu esqueci por completo. Também quando alguém lembrou-me agora, o Espírito veio-me agora à memória, uma coisa muito gira que eu gostei muito. É quando alguém lhe perguntar o que é o amor, por vezes pode aparecer algum atrevido, e a gente, quando fala de amor,
falamos de um amor totalmente diferente daquele amor que as pessoas do mundo falam. Eles falam logo um homem, uma mulher, não sei o quê, começam logo nessas coisas. E se uma pessoa contradiz, ele diz, mas o que é o amor? E podemos dar-lhe uma resposta a essas pessoas que me fazem essa pergunta. Basta só dizer assim, o amor vai à cruz do Calvário e encontras lá o amor. Amém? Vai à cruz do Calvário e encontras lá o amor. É a melhor resposta que podemos dar relativamente ao amor. E conforme estávamos a falar, vamos ver mais uma passagem do Paulo. Já estou como o pastor, adoro o Paulo. O Paulo é, na verdade, um apóstolo que a maior parte, não sei quantos livros ele escreveu na Bíblia, é um apóstolo que mais expandiu o Evangelho foi Paulo. Paulo foi encerrado na sua própria residência, tinha um guarda à porta, porque isto é em Roma, em plena Roma, porque Paulo, nós sabemos que todos os romanos eram contrários à maneira de ser do Paulo, porque era um dos dele e virou-se. E vamos ver outra vez Atos 28. E tudo porque o Paulo não fez mal a ninguém, só falava a palavra de Deus. Atos 28. Que a fisioterapia dos dentes já poderia estudar a Bíblia. Mas bem, os dentes. Atos 28, 21. Paulo, depois de ter chegado a Roma, tinha muitos irmãos à espera dele e tal. E ele, 3 dias depois, convocou os principais dos judeus para se reunirem com ele. E diz assim, o versículo 21. Não temos de ler o 20. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles disseram, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse a respeito. Também não vem qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda a parte ela é impugnada. Havendo-lhes eles marcaram um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então,
desde a manhã até à tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando dissuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelas profecias, como também pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando lhes disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvireis e não entendereis, vende, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com que olhos, nem ouçam com que ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. E ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Amém? Quer dizer, os gentios ouviram tudo e acreditaram e receberam tudo. Os próprios judeus não creram, não ouviram e tudo fizeram para não entender tudo aquilo que Paulo pregava sobre o Evangelho. É os próprios judeus que não creram, enquanto os gentios tudo ouviram e tudo creram. Foi esta uma das grandes batalhas que Paulo teve e nunca foi compreendido por todos. O Evangelho, para nós falarmos, também deve ser vivido. Nós falamos, também deve ser vivido por todos nós. Não só falado, mas também vivido. Porque senão voltamos ao tempo em que as pessoas diziam, que os pregadores diziam: faz o que eu te digo e não faças o que eu faço. Isso, no princípio do evangelismo acontecia com muita frequência. E há 20 e tantos anos atrás também acontecia. Então, mas isto parece que não está bem. Calma. Faz o que eu te digo e não faças o que queres fazer. Epa! As caralho, imaginei. O que a palavra diz é uma coisa totalmente diferente. Porque as pessoas, ao princípio, quando recebiam Jesus, tinham os olhinhos fechados. Eu tinha. Nunca tinha lido uma Bíblia, não sabia o que é que ela estava escrito, não sabia o que era o Evangelho, não sabia nada disso. E aquilo que me diziam, eu acreditava. Inocente, acreditava. Mas à medida que nós vamos crescendo, o Espírito vai se revelando em nós e começa a haver coisas que não são compatíveis com o que a Bíblia fala. E se a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio mais na palavra de Deus que creio na palavra dos homens. Amém. E essa foi uma das razões porque eu disse a Deus, para além de outras, essa foi uma delas também. E atualmente tem que ser assim, irmãos. A gente tem que falar aquilo que pratica. Se não fala aquilo que pratica, não merece a pena subir o púlpito e falar. É melhor ficar em casa, como disse há pouco. Agora estamos no verão para ver o europeu e estarmos em casa descansadinhos, com uma cervejinha fresquinha, porque não dá. Não dá. Não
andar e as pessoas hoje também já não têm os olhos fechados como tinham antigamente. E porque foi assim que Paulo, uma vez mais o Paulo não tinha papas da língua, quando era para chamar a atenção chamava, e não enterrava a cabeça na areia. Enfrentava os problemas de frente. E vamos ver o que é que foi que Paulo... Vamos ver primeiro Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 1. Seguir a Filipenses, Colossenses, depois primeiro Tessalonicenses. Diz assim o versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Senhor e Pai, do nosso Deus e Pai, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em mim, que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos, crentes na Macedónia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Todos eles, bons aprendizes, tudo o que Paulo ensinava, tudo isso eles faziam, sem ter que acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém? E para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Ainda não é esta a passagem que eu vos queria dizer, mas já lá vamos. Graças o Paulo nos dava a todos os seus irmãos em Tessalónica sobre a forma como eles estavam a comportar e como estavam a aprender e estavam falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Tiago 5, para acabar a conversão. Tiago 5. É antes de Pedro.
Tiago 5, 19 e 20 diz assim 19. Meus amados, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, irmão? Amém. Não tenha receio se converter. Amém, irmão? E Deus perdoe. Vamos para a justificação. Jesus foi, é, será sempre a figura mais mediática do universo. Jesus foi, é, sempre será. Ainda não houve como ele, nem há, nem haverá. Ele, por todos nós, tudo sofreu. Foi apedrejado, foi despido, foi violentado, foi crucificado, foi agredido, foi chicoteado, sei lá, tudo me fizeram, tudo por amor de nós. E não satisfeito com isso, Jesus não satisfeito com isso, ainda levou consigo na cruz do Calvário todas as nossas transgressões ele levou consigo. Todos os nossos pecados, as nossas asneiras, tudo que de mal havia sobre nós, as nossas feridas, as nossas transgressões, ele levou tudo consigo na cruz do Calvário. E mais ainda, ele, com a sua morte na cruz, nos justificou pela fé. Amém? Nós estamos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Justificados, pois, mediante a nossa fé, estamos justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amém. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nos gloriamos, não se esqueça daqui, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém, irmão? Amém. É uma esperança. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter
Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a obra do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus, meu Deus. Jesus Cristo foi tudo, irmão. Tudo para nós. Tudo que nós queremos ser hoje e queremos ser hoje, foi tudo só por intermédio da sua mão. E ainda há quem o despreze, quem o goze, quem o escarneça. Deus tenha piedade deles. Gálatas 2, um bocadinho mais à frente, seguir aos Coríntios, Gálatas 2. Vamos acabar à 1h, não é? Por isso os almoços que estavam a fazer, olha, eles almoçaram às 2, nós faremos. Digam vocês, estou a ver que se forma a luz de vocês. Gálatas 3, versículo 11. Já está aquilo que eu disse há pouco. Gálatas 2, versículo 11. É agora a passagem que eu disse há pouco de faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Nas vossas Bíblias, se tiver Cefas, já sabem que é o Pedro. Mas eu, em vez de chamar de Cefas, chamo Pedro. Quando, porém, Pedro vê a Antíoquia resistir face a face, porque se tornara irrepreensível. Isto é o Paulo que vai repreender o Pedro, pelo comportamento do Pedro. E o Pedro era um apóstolo muito mais antigo que Paulo. Paulo não andou com Jesus, mas o Pedro foi dos primeiros discípulos de Jesus. E é repreendido por Paulo. Diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antíoquia resistir face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o tal dito Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram os tais amigos de Tiago, o Paulo afastou-se por fim e veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Paulo comia com os gentios e quando alguns judeus chegavam, o Paulo afastava-se. O Pedro afastava-se para ninguém ver que ele comia com os gentios. E também os demais judeus dissimularam com ele. Os outros judeus também que lá estavam a fazer panela com o Pedro, também dissimulavam, afastavam-se assim, para que ninguém visse. A ponto do próprio Bernabé ter-se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, e não chamou à parte, foi na presença de todos para toda a gente ouvir: se
sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Lá está o tal caso. Faz o que eu faço, faz o que eu digo e não fazes o que eu faço. Porque é que ele não fazia e mandava os gentios fazer? Nós, judeus, por natureza, não pecadores entre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim diante da fé em Cristo Jesus. Amém. Também temos crido em Cristo Jesus que se fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores, e dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo que me constitui transgressor. Paulo estava a dizer, se eu edificar aquilo que destruí, se eu voltar para aquilo que eu era, é o que eu quero dizer com isto, constitui-me um transgressor. Porque já lá estive, voltei para cá, agora vou para lá outra vez. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, e estou crucificado com Cristo. Glória a Deus. E era mais novato que o Pedro. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém. Está a suar as mãos. Onde é que eu vou? Agora 21. Não anule a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo. Está justificado. Ora, se nós morremos, se Jesus Cristo morreu para nós a justificação, para que é que o Pedro estava a meter os pés pelas mãos? Pedro, às vezes metia os pés nas mãos. A justificação pela fé em Jesus Cristo, no qual, pelos nossos pecados, Ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Agora, para terminar, Romanos 4, o louvor pode subir, se quiser, faça por favor. Romanos 4, um para trás, agora. Romanos 4. Mas agora, se a lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Conforme já foi dito, não há distinção de ninguém, nem de salados, nem de créditos, nada. Pois todos pecaram e careceram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua ignorância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça ao tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde depois a jactância foi toda excluída, porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras feitas. Aleluia. É porventura Deus, somente dos deuses, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Não se esqueçam também que Abraão foi justificado pela fé. Amém, irmão? Era esta a palavra que eu tenho para hoje. Amém? Estamos juntos para te louvar.
Vasco Grande, conforme a vez digo. Obrigado, Senhor, pelas tuas obras maravilhosas que tens feito no nosso meio e que continuas a fazer. Em todo o meio, Senhor, o teu povo se reúne, te ouve e te adora, com o coração aberto. Prepara, Senhor, os nossos corações para ofertarmos para ti. Façamos com um bom propósito, com amor, com zelo, com amor pelo Evangelho, com amor às almas perdidas, com amor aos que sofrem e padecem, para que através da tua palavra e de nós, o nosso testemunho tenha um encontro real contigo, para que possamos realmente necessitar do teu serviço. Vamos juntos louvemos e veremos. Por isso, Senhor, pois sempre um propósito. Se nós queremos fazer o que é reto, não a nossa vontade, não a nossa mente, mas sim a tua vontade. Por isso, agradecemos tudo em nome de Deus. Santo. Mas, irmãos, eu agradeci por isso, dizer Mateus, Mateus 6. Vamos começar a ler o versículo 19. Vamos ler isto. Não junteis Deus na terra, onde a traça e a ferrugem tudo com o sol, onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai Deus no céu, onde nem a traça nem a ferrugem com o sol, onde os ladrões não minam nem roubam. Quando estiver o vosso coração, estará também o vosso coração. Portanto, nós temos de ter o nosso coração nas coisas do Senhor, na palavra de Deus, na sua vontade, nos seus mandamentos, nos seus desejos. Só que nós andemos corações puros, grandes e sinceros, para fazer a sua vontade e não a nossa, a não ser que a nossa seja já estamos certos. Não nos estribarmos do nosso próprio entendimento, como diz a palavra. Não vamos pela nossa cabeça, mas pela cabeça de Deus. Aí, não estamos certos. Agora também também peço que eu tenha o 33 e 34. Toda a gente conhece os versículos e que diz: mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, mas pelo dia de amanhã. O dia de amanhã será assim. Basta que mas nós sabemos que o mal existe. E há uma guerra e uma luta entre o bem e o mal, as forças do bem e do mal. Mas que anda por bem vai sempre vencer. O mal sempre podemos, sempre vai vencer. E a verdade sempre vai vencer mentira. Portanto, vamos ser retos, puros, sinceros, humildes, mansos, obedientes, felizes. Vamos cumprir com este pois, queridos, portanto, também diz em Atos 20: mas bem-aventurada coisa da todos nós conhecemos este tipo, mas somos mais bem-aventurados por dar tipo. Porque é o seguinte: é que os homens percebem tudo que nós damos, que somos homens, percebem que nós damos. Mas nós que damos, recebemos o que Deus nos dá. Já recebemos e continuamos a receber mais. Daí a bem-aventurança. Melhor coisa dar. Amém. Vamos.
com zelo, sabendo que estamos a conduzir o nosso caminho. As suas crenças de oferta, eu creio que elas vão dar. Essas ofertas sejam multiplicadas por alto. É o desejo do nosso coração. Agora fica connosco, Senhor, o resto deste dia. E todos os dias da nossa vida, tu estás connosco, Senhor, que nós estaremos contigo todos os dias. Para que não deixemos também a pedimos mais uma vez, Senhor, a manifestação da tua graça, do teu amor, por todos aqueles que não estão aqui, que não estão, Pai, mas com eles, protege, guarda, livra o nosso reino, Senhor, fortalece espiritualmente, Senhor, e faz a tua vontade em cada coisa. No nome de Jesus, pedimos e agradecemos todas estas coisas, glória e glória. Te agradecemos todos os teus benefícios. Te agradecemos o teu favor, te agradecemos o teu amor, te agradecemos todas as coisas. Pai, te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui na tua presença e desfrutar da tua palavra, crescermos no teu conhecimento para sermos pessoas melhores. Pai, que a humanidade da pessoa de Jesus, Senhor, nos tome por dentro, para que possamos ser seus verdadeiros discípulos. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de sairmos desta sala esta manhã, eu quero anunciar o seguinte. Esta próxima terça-feira, as senhoras vão ter a sua reunião de senhoras. Amém? Vocês vão ter a vossa reunião de senhoras. Tem sido uma bênção, pelo menos pelo feedback das irmãs. Tem sido uma bênção, não é? Aqui não é gala de cesto, aqui é mesmo verdade. Pelo que as irmãs têm dito, tem sido muito frutífero e é muito importante. Amém? É uma reunião só vocacionada para vocês. Quero também dizer que no próximo fim de semana nós temos cá o nosso pastor Eliodoro, ele vem ministrar para nós e também acreditamos que vai ser uma bênção. Vamos criar uma boa expectativa no nosso coração para que, na verdade, Deus o use e nos possa acrescentar algum dom. Amém? Para que Ele possa acrescentar algum dom. E por último, irmãos, quero dizer que antes de sairmos deste lugar, nós temos um bolo lá dentro. A nossa irmã Vânia fez anos na quinta-feira e como ela foi pequenina, nós queremos lhe cantar os parabéns e gostávamos que vocês também partilhassem esse momento com ela. Está bem? Amém? Glória a Jesus. Parabéns. Oh,
que ela vá fazendo anos e que a gente veja, não é, irmão? É muito importante. Anos de vida e paz. Que Deus abençoe. Irmãos,